Jonas. Introdução. Autoria. Ainda que o próprio Sefer, rolo, livro, não deixe claro quem é o seu autor, a tradição judaica o atribui ao próprio profeta e protagonista da obra, Jonas, nome que em hebraico significa pombo. Observe a analogia que se faz a Efraim, em Oséias capítulo 7, versículo 11, para retratar o reino do norte como facilmente enganado e sem entendimento. Salmos capítulo 68, versículo 13, capítulo 74, versículo 19. Jonas era da cidade de Gat-Hefer, segundo Reis, capítulo 14, versículo 25, em Zebulon, Josué, capítulo 19, versículos 10 e 13. Entretanto, considerando sua grande semelhança literária com as narrativas em relação a Elias e Eliseu, é provável que o livro tenha surgido nos mesmos círculos proféticos que compuseram os relatos desses dois profetas em alguma data no século 8 a.C. Propósitos. Recentemente, alguns críticos têm questionado a veracidade do livro de Jonas, o caráter supostamente lendário de alguns dos acontecimentos, o grande peixe que abriga o profeta por 3 dias no ventre, por exemplo, induz tais estudiosos a propor alternativas mais humanistas à tradicional interpretação bíblica da obra, isto é, um entendimento histórico e biográfico. Contudo, deve-se reconhecer que os narradores bíblicos eram mais que historiadores, eram profetas iluminados que relatavam o passado de modo interpretativo, com o objetivo inquestionável de aplicá-lo ao presente e ao futuro. Ao retratarem acontecimentos do passado, empregavam seus materiais com o intuito de cumprir com eficácia esse propósito. Nem por isso deve ser colocada sob suspeita a integridade com que tratavam do passado real. O livro de Jonas narra acontecimentos da vida e do ministério do próprio profeta como de fato ocorreram. A obra é repleta de milagres, o acalmar da tempestade, capítulo 1, versículo 5, a provisão do grande peixe e a preservação de Jonas em seu interior, capítulo 1, versículo 17, o fato de o peixe ter devolvido o profeta à praia são e salvo, capítulo 2, versículo 10, a preparação de uma planta confortadora, capítulo 4, versículo 6, o surgimento do verme, capítulo 4, versículo 7, e o vento revelador, capítulo 4, versículo 8, e por fim, a salvação de muitos ninivitas. O tema central da obra é demonstrar para todos os leitores que Javé, o Deus dos Hebreus, é igualmente Deus de todos os povos da terra e se preocupa com sua salvação e bem-estar. Data da primeira publicação. A comunidade acadêmica bíblica atual tem calculado a data da primeira publicação do livro de Jonas entre os anos 750 e 725 a.C., isto é, depois dos ministérios de Amós e de Oséias e antes de Samaria ser conquistada pela Assíria em 722 a 721 a.C. Esboço geral de Jonas. Primeiro, Jonas foge da sua missão profética, capítulos 1 e 2. Item A. A razão para fugir de uma convocação de Javé, Deus, capítulo 1, versículos 1 ao 2. Item B. O rumo que o profeta desviado dá à sua fuga, capítulo 1, versículo 3. Item C. Os resultados de sua tentativa de afastamento, capítulo 1, versículos 4 ao 17. A. Em relação aos companheiros de viagem, capítulo 1, versículos 4 ao 11. B. Em relação à vida pessoal de Jonas, capítulo 1, versículos 12 ao 17. Segundo, a oração de Jonas e sua atitude de gratidão, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Item A. As características de sua oração e ação de graças, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Item B. A resposta de Javé, Deus, à oração de Jonas, capítulo 2, versículo 10. Terceiro, a pregação do profeta Jonas, capítulo 3, versículos 1 ao 10.
Item A. A convocação divina para pregar a palavra. Capítulo 3, versículos 1 ao 3. Item B. O conteúdo da pregação profética de Jonas. Capítulo 3, versículo 4. Item C. As consequências da palavra pregada. Capítulo 3, versículos 5 ao 10. Quarto. A grande lição do profeta Jonas. Capítulo 4, versículos 1 ao 11. Item A. A reclamação de Jonas contra Javé, Deus. Capítulo 4, versículos 1 ao 3. Item B. Jonas é liberto e repreendido pelo Senhor. Capítulo 4, versículos 4 ao 11.